Olá para você que está chegando com a gente aí agora, nessa sala de vídeo. Estamos nessa videoconferência hoje aqui. KF Interativa hoje tem a alegria muito grande de poder estar convidando para esse bate-papo nosso aí hoje, ele para falar sobre as eleições municipais de 2020, um pouco das eleições, começamos hoje falando sobre isso, e eu quero convidar ele, que é juiz da 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica, com jurisdição sobre o município de Costa Rica e Alcinópolis, o meritíssimo juiz Dr. Francisco Suliman. Bem-vindo, Dr. Francisco. Boa tarde, Claudinei. Boa tarde, Dr. Jorge. É um prazer estar novamente no teu programa, Claudinei, na KF Interativa, para trazer informação a todos os espectadores e falar deste assunto importante e que se avizinha, que são as eleições municipais de 2020. Prazer recebê-los aqui também em ambiente virtual. A gente que agradece. Também convidamos ele, que é promotor eleitoral da 38ª Zona Eleitoral de Costa Rica, a Vossa Excelência, o doutor Jorge Cássio Tiosso Abud. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Claudinei. Eu quero cumprimentar, antes de mais nada, a população de Costa Rica e agradecer a KF Interativa por mais essa oportunidade de conversar com a nossa população e parabenizar você e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo desenvolvido de comunicação aí, com muitas entrevistas e cumprindo o papel aí de comunicar e deixar a sociedade bem informada. Muito obrigado por poder participar de mais esse encontro e conversar com a nossa população, Claudinei. É a gente que agradece, a KF Interativa que agradece, porque se não fosse a boa vontade dos senhores, não aconteceria isso também, obviamente. Para que tenha resultados, para que tenha informações à nossa população, temos que ter, né, as pessoas que levam essa informação. E eu quero começar esse bate-papo hoje falando sobre eleições municipais, conversando com o doutor Francisco e começando com uma pergunta já, doutor Francisco, falarmos um pouquinho da democracia representativa no nosso Brasil, na nossa cidade. Sim. Constituição Federal, Claudinei, e todos que nos acompanham, ela estabelece como um princípio que todo poder ele emana do povo e é exercido por intermédio de representantes ou diretamente pela população. Então, esse princípio constitucional, que é o princípio democrático, representativo, ele deixa exposto duas formas de exercício desse poder. Nós temos, então, uma democracia representativa e uma democracia participativa. Em algumas atividades, em algumas formas, essa democracia, que é a participação de todos nos desígnios do Estado, se dá diretamente pela população. Nós temos como exemplo de instrumento de democracia participativa, por exemplo, a ideia de iniciativa popular, que é quando a população apresenta um projeto de lei que obriga o Congresso Nacional a apreciar e avaliar. E o exemplo mais impactante dessa democracia representativa e dessa ideia de iniciativa popular está justamente na Lei da Ficha Limpa, que foi uma iniciativa da população brasileira levada ao Congresso Nacional, que tramitou e foi aprovada e trouxe um grande ganho no âmbito da moralidade das eleições no nosso país. Por outro lado, temos a democracia representativa, que é quando a população participa das atividades, dos desígnios do Estado por intermédio de representantes que são eleitos a cada 4 anos e neste momento nós nos avizinhamos da eleição de 2020, que são as eleições municipais, em que a cidade de Costa Rica e também a cidade de Alcinópolis, que faz parte aqui da 38ª Zona Eleitoral, escolherão os seus representantes para os próximos 4 anos. A ideia de democracia representativa é essa: participação da população, diretamente ou por intermédio de representantes, na atuação do Estado. Muito bem. Pode. Só um acréscimozinho, você querer me antecipar, Claudinei, só um acréscimozinho nessa ideia que foi muito bem pontuada pelo Dr. Francisco. A marca registrada da democracia, em contraposição à aristocracia, é que o que marca a democracia é a alternância no poder e a transitoriedade dos detentores do poder.
E o direito eleitoral, ele está intimamente ligado com essa ideia de democracia representativa. Por quê? Porque a gente, no exercício das funções eleitorais, verifica a vontade do povo, se deve permanecer o governante como está ou se é a hora de alterar. Então, para que seja garantida essas marcas do regime democrático, que é a alternância no poder e a transitoriedade em contraposição à vitaliciedade e ao autoritarismo, que eram marcas da aristocracia, é que para isso o direito eleitoral se faz presente. Muito bem. E dentro disso também a gente tem um dos focos de atuação do Ministério Público, que seria o princípio da isonomia, né, doutor Jorge? Exato. O direito eleitoral ele é marcado por uma série, ele é pautado por uma série de princípios, Claudinei, e que a gente tem que primar por eles. O Ministério Público, no exercício dessa função eleitoral, ele tem, dentre toda essa gama de princípios, nós temos que focar principalmente em dois deles. Um deles é o princípio da isonomia, que é proporcionar aos concorrentes, aos licitantes, aos candidatos aos cargos públicos, a maior igualdade possível de condições para que o cargo seja preenchido por aquele que a população realmente quer que ocupe aquele cargo. E, além disso, o princípio da legitimidade das eleições. O Ministério Público tem que pautar, tem que observar para que não haja uma indevida interferência por parte dos detentores do poder ou por parte do detentor poder político ou econômico na formação da vontade do eleitor. Então, a nossa atuação no âmbito do direito eleitoral é primar pela isonomia entre os concorrentes. A gente sabe que isso não é fácil, porque existem concorrentes que têm um poderio econômico mais acentuado que os demais, mas uma igualdade formal nós temos que proporcionar, e também para que a formação da vontade do eleitor seja a mais isenta possível de vícios ou contaminações indevidas. Então, por isso que o Ministério Público participa ativamente do processo eleitoral, primando pela observância desses dois princípios, a isonomia entre os candidatos e a legitimidade das eleições, para que a formação da vontade do eleitor não fique contaminada. Muito importante. Se está dando para ouvir. Francisco, dentro dessa linha... Tá, deu uma falhada, parece, mas está ok. Ok. Tá bom. Doutor Francisco, dentro dessa linha, temos duas espécies de representatividade. Nós temos a majoritária, né? Que o senhor pode explicar para a gente, para quem está nos ouvindo e nos vendo, sobre a majoritária e a proporcional. Isso. Seguindo essa lógica que o doutor Jorge comentou, todo o trabalho, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral, no decorrer das eleições, é para assegurar que todo o processo eleitoral seja bem conduzido, sem nenhuma interferência indevida, de qualquer espécie. Nós precisamos assegurar, e a legislação ela atua nesse sentido, que todos os candidatos tenham mesmas oportunidades de se expor, de se colocar à disposição da população e obter o voto, e, ao mesmo tempo, garantir que a população tenha liberdade de fazer as suas escolhas. Então, se trabalha nessas duas vertentes, embasado na ideia de isonomia e de legitimidade de todo o processo eleitoral. No tocante à representatividade, que foi comentado por você agora, nós temos realmente duas formas, que é primeiro a representação majoritária, que são para os cargos do Poder Executivo, em que há votação, e também para o Legislativo, quando se trata de senadores, votação para o Senado, exato. Então, nessa representação majoritária, a escolha se dá no candidato, personifica-se no candidato, que é escudado por um partido, é lógico, não há candidatura sem partido no nosso direito eleitoral, então a votação é em uma pessoa. Já no âmbito proporcional, muda um pouco. A representação proporcional ela tem por objetivo garantir uma pluralidade na formação do legislativo. Busca-se aí que diversos segmentos da sociedade possam assumir esses cargos e, por consequência, representar de forma mais efetiva toda a população. Então, no aspecto proporcional, vota-se também em um candidato ou pode ser o voto direcionado para um determinado partido que representa uma ideologia, que representa uma ideia, e a formação do legislativo se dá num balanceamento entre a representatividade daquele partido, o número de cadeiras disponíveis e, por consequência, os candidatos que forem alcançando as etapas
dentro deste contingente. É um sistema de duas maneiras que ocorre numa mesma eleição, mas que busca, acima de tudo, garantir a maior representatividade da população por seus governantes. É uma ideia geral que eu posso passar para você nesse momento. Claudinei, complementando essas considerações tecidas pelo Dr. Francisco, para deixar mais clara essa situação da representação majoritária, nessas eleições de 2020, que a gente tem o cargo de prefeito e vice, a gente pode, são admitidas as coligações entre partidos para lançamento de um candidato ou mais, de um candidato para determinadas coligações, que representem um ou mais partidos. Já na representação proporcional, que é a dos vereadores, não vai se admitir coligações. Então, cada partido vai ter que lançar a sua lista de candidatos. Na cidade de Costa Rica, nós sabemos que são, no município de Costa Rica, nós sabemos que são 11 cadeiras. E dessas 11 cadeiras, cada partido pode lançar até 150% dessas cadeiras. Então, no caso de 11 cadeiras, cada partido pode lançar até 17 nomes para a eleição de 2020. Só que dentro dessa relação de 17 nomes, no máximo, nós temos que garantir a participação de 30% para cada gênero. Então, se nós tivermos, por exemplo, 11 homens, no máximo de 17, nós teremos que ter um máximo de 11 homens e 6 mulheres, e vice-versa, ou 11 mulheres e 6 homens, para que seja garantida esse percentual mínimo de participação de cada gênero na lista de cada partido. Mas cada partido, então, nessas eleições de 2020, vai ter que lançar uma lista própria de candidatos. Nós temos vários partidos, e cada um pode lançar até 17 nomes, porque 11 é o número de cadeiras a serem ocupadas em Costa Rica. Não sei se o Dr. Francisco tem alguma consideração a mais a fazer. Não, eu faço apenas uma pontuação. Eu quero fazer uma pergunta que talvez o Dr. Francisco possa me responder. Diga. Eu não sei o que acontece ainda, o que a gente vem acompanhando na política nacional, Dr. Francisco, seria até os últimos anos quase, as mulheres sendo usadas nesse processo, às vezes como laranja, e a gente vê candidaturas sendo impugnadas, algumas coisas acontecendo. Outro lado dessa crítica é que a população, geralmente, o eleitor, ele é ouvido uma vez cada 4 anos. E depois desses 4 anos, o político, né, que é, vamos dizer, profissional já, que é eleito, aí ele fica 4 anos sem consultar novamente a população. O que o senhor me diz disso? Acontece hoje isso ainda? É usado essa porcentagem, igual o doutor Jorge acaba de colocar, que é obrigado a 30% para as mulheres ocupar cadeiras? O senhor acha que ainda são usadas em alguns locais como laranjas para preencher vagas e somar legenda ou não? Isso existe e foi, inclusive, objeto das últimas eleições gerais. Nós tivemos situações dessa natureza que estão sendo apuradas até hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, isso acontece, né? E é uma prática que deve ser coibida e deve ser evitada ao máximo, porque o que a legislação deseja é justamente garantir pluralidade daqueles que vão nos comandar, que vão guiar os rumos da cidade, do estado ou do país nos anos que se sucedem. Então, houve no passado uma falta de participação das mulheres no âmbito político. E essa cota de gênero, que vale tanto para homens quanto para mulheres, como o Dr. Jorge comentou, na verdade ela busca tirar esse patriarcalismo existente e colocar a mulher também no debate político. É de extrema importância isso, é uma ação afirmativa e que deve ser bem elaborada por todos os partidos. Essas distorções acontecem, Claudinei, mas eu acredito que aqui em Costa Rica e Alcinópolis, que são as 2 eleições que nós vamos acompanhar, já existe uma maturidade política por todos os representantes dos partidos e eu tenho a crença que isso não vai acontecer. Caso venha a surgir situações dessa natureza, tanto o Ministério Público quanto a Justiça Eleitoral vão estar atentos e vão tomar as providências que se mostrarem necessárias. Antes de responder a segunda parte da sua pergunta, com relação à crise de representatividade,
Eu vou passar a palavra ao Dr. Jorge, que quer fazer uma consideração, depois eu retomo aqui. Ok. Apenas para que esse gancho não seja deixado de lado, Claudinei, o Ministério Público Eleitoral está muito atento a essa questão das candidaturas que a gente chama laranja, né, de pessoas laranjas que entram apenas no rol de candidatos para poder preencher o percentual mínimo do contingente aí do gênero, né? No caso, se forem mulheres, no caso de Costa Rica, 6 mulheres em um máximo de 17. Mas por conta dessa prática que tem se mostrado recorrente, infelizmente, nós estamos recebendo muita orientação para que isso seja monitorado de perto, e nós monitoraremos essa prática de observar esse percentual que é inscrito de mulheres em cada lista de cada partido. A contar da inscrição da chapa, nós vamos acompanhar a efetiva campanha desenvolvida por essas mulheres, a votação que essas mulheres tiverem no dia do pleito, e providências serão tomadas se porventura ficar demonstrado que foi uma candidatura apenas para preenchimento de cota e satisfação de requisitos eleitorais. O próprio sistema do TSE já verifica se o contingente, se a parcela do contingente é obedecido na hora da inscrição no sistema, mas depois disso nós ficaremos muito atentos ao desenvolvimento da campanha e do desempenho dessas candidatas no dia da eleição, para providências, inclusive de impugnação de toda a chapa, se ficar constatado que ela foi pautada ou permeada por candidaturas laranja. Aí, na situação, todos os candidatos que figuraram nessa lista do partido serão acionados, e se fica comprovado que houve, numa ação de investigação judicial eleitoral, que houve realmente a utilização de candidatura laranja, todos os candidatos correm o risco de perder os seus cargos se eleitos forem. Só isso, porque eu gostaria de deixar claro que nós estamos atentos a essa questão de candidaturas laranja, não só no que diz respeito ao desenvolvimento de campanhas efetivas por parte dessas candidatas, como também no dia da eleição, a votação que essas pessoas tiverem. Eu vou retomar a resposta que eu estava dando ao Claudinei, se por favor, me permite. Você questionou a questão da representatividade, dessa ideia de democracia representativa, em que o eleitor escolhe os seus representantes e depois demora 4 anos para ter um novo encontro com as urnas e fazer essa reciclagem se necessário. Eu entendo que o problema não está no método, na democracia representativa e na forma de escolha dos candidatos. Eu acredito que o problema que o país enfrenta nos últimos tempos está numa crise de representatividade, que é um pouco diferente. Isso significa que os representantes que são escolhidos, eles não estão efetivamente se portando ou se colocando como representantes do povo, ou seja, não estão lá exercendo e levando à frente os projetos que os elegeram. É isso que gera essa sensação de que o sistema não é muito adequado. Ocorre que muitas vezes, após eleitos, os candidatos que ascendem ao poder acabam se descolando daquelas propostas, daqueles projetos que incentivaram os eleitores a os escolherem. E nisso gera uma crise de representatividade. Por outro aspecto também, Claudinei, eu acho que é importante pontuar que tanto o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, pela própria Constituição, cada um tem funções típicas e atípicas que devem ser desenvolvidas com plenitude. No momento que o Poder Legislativo ou o Poder Executivo deixa de exercer com toda a ênfase as suas atribuições, também gera essa crise de representatividade. Vamos aqui fazer um exemplo. No momento que o Poder Legislativo deixa de cumprir sua função de fiscalizar o Poder Executivo, ou mesmo de aprovar leis que são relevantes para a população, e passa simplesmente a aceitar tudo que o Executivo apresenta, ou tudo que o Executivo faz, gera essa crise de representatividade também, porque o Poder Legislativo, nesse exemplo hipotético que eu estou trazendo, não cumpre a função que a Constituição lhe atribuiu. Então nós temos uma crise, sim, mas de representatividade, por estes dois aspectos, ou por não exercer a função típica e atípica que a Constituição estabelece, ou então porque o representante ele se descola daquilo que o eleitor espera.
A cada 4 anos é a oportunidade que o eleitor tem de fazer essa reciclagem, de ir de novo às urnas e escolher manter ou não aqueles representantes que já foram eleitos, ou mesmo trazer novidades. Na última eleição geral, né, nacional, nós tivemos uma grande renovação no âmbito do Congresso Nacional, e isso demonstrou a insatisfação da população com os seus representantes. Então, a eleição é o momento, por isso que o eleitor tem que ficar muito atento de que o voto tem que ser dado de maneira consciente, não pode ser um voto pensando em obter algum tipo de vantagem, porque o voto que é dado é um mandato que se está outorgando para alguém representar. Você está emprestando a voz para outra pessoa que vai defender os teus interesses no âmbito coletivo. Então é muito importante, a responsabilidade do eleitor é muito grande nesse sentido. E deve sempre, em todos os aspectos, mesmo antes da eleição, que demora 4 anos, como você colocou, o eleitor tem que acompanhar o desenvolvimento das atividades do candidato que elegeu. Tem que cobrar, tem que ir atrás, tem que verificar o que está acontecendo. É uma forma de controlar e garantir que a representatividade seja efetiva. Muito bem. Não vou entrar no assunto porque nós vamos nos delongar muito. Mas quem coloca os seus representantes lá, eu acho que hoje está mudando essa questão da política. As pessoas estão sabendo e estão querendo filtrar um pouquinho o que esses representantes podem oferecer e como que eles estão preparados para ocupar uma cadeira. Isso está mudando, eu acredito, na política. Mas, doutor Jorge, vamos falar um pouquinho sobre a emenda constitucional 107 de 2020, né, por causa do Covid-19, que alterou, né, altera as mudanças de data de eleição. Data das eleições, mudada, confirmada, batido o martelo já, doutor Jorge? Perfeito, Claudinei. Desde o início, né, do problema da pandemia, meados do mês de março, a comunidade jurídica vinha com essa inquietação a respeito da realização ou não das eleições. Cogitou-se até inicialmente na extensão dos mandatos ora vigentes por mais 2 anos, para que se igualassem, né, as eleições gerais com as municipais para daqui 2 anos. Cogitou-se, acenou-se com essa possibilidade, mas pelo que a gente vê, isso já foi descartado. O Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional número 107 no início do mês de julho deste ano, que nós ainda estamos, e definiu que as eleições, sim, irão ocorrer este ano. Sob a batuta do ministro Luiz Barroso, que preside o TSE, ficou definido, então, por meio do Congresso Nacional, né, do Legislativo, que as eleições serão realizadas em primeiro turno no dia 15 de novembro de 2020. Em Costa Rica, nós só teremos o primeiro turno por conta do colégio eleitoral, que é por volta de 19 mil eleitores, né? Nós não teremos segundo turno, então tudo se resolve já no dia 15 de novembro. E por conta dessa alteração da data das eleições, algumas datas outras que antecediam e que vinham a reboque da data das eleições foram modificadas. Então, as convenções partidárias foram relegadas para o fim do mês de agosto, que começa amanhã. Então, no dia 31 de agosto até o dia 16, nós teremos as convenções em que os partidos escolhem quais serão os seus representantes nas eleições, será formada a lista de candidatos de vereadores para o Legislativo, e o partido ou lança um candidato próprio ao cargo do Executivo para prefeito, ou se coliga a um outro partido para, nessa coligação, lançar um candidato ao chefe do Executivo. Isso será resolvido entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro, e a partir do dia seguinte, até o dia 26 de setembro, nós teremos os registros das candidaturas. Então, nós teremos 10 dias aí para registro de candidaturas, e a contar dessa data, do dia 27, que, salvo engano, é um domingo, 27 de setembro, inicia o período efetivo de campanha eleitoral, de propaganda eleitoral, em que os candidatos que se inscreveram e tiveram os seus registros aprovados começam o período de propagação do seu nome, de propagação das suas ideias, e o momento, é o marco inicial em que eles podem pedir explicitamente o voto do eleitor. Antes disso, antes de 27 de 9 de 2020, qualquer pedido explícito de voto
implica em propaganda eleitoral antecipada, e nós também estamos aqui no Ministério Público alertas a esse tipo de conduta, a esse tipo de prática, para que isso não seja levado a efeito. Pois não. Correto. Doutor Francisco? Esse ano, Claudinei, é um ano atípico em todos os aspectos, né? Nós fomos surpreendidos com a pandemia e é uma situação inusitada e estamos buscando aprender dia após dia como lidar com a pandemia e também manter as atividades que são essenciais, que são necessárias ao desenvolvimento do nosso país. Talvez o momento mais complexo deste ano vai ser realizar essas eleições em meio a uma pandemia. Várias situações vão ter que ser observadas para garantir a segurança sanitária da população, garantir que os eleitores possam exercer o seu direito ao voto e também assegurar que todos aqueles que trabalham nas eleições tenham a segurança de voltar para suas casas depois desse trabalho com saúde, né, com tranquilidade. Se nós não tivermos um bom trabalho nesse aspecto, há uma grande chance de que a eleição venha trazer um impacto maior ainda nessa pandemia que nós estamos vivendo. O Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral vêm trabalhando já protocolos de biossegurança para garantir que essas eleições ocorram neste ano, em 2020. Então, eu acho que esse aspecto, você perguntou se podia bater o martelo quanto à realização das eleições, falando hoje, né, aqui final de julho, 31 de julho, a gente pode afirmar que essas eleições vão acontecer. Salvo se acontecer uma situação muito diferente aí nos próximos meses, mas até aqui não há dúvida de que essas eleições ocorram e devem ocorrer com a segurança necessária. Então, todo o processo, todo o procedimento das eleições vai ser muito bem analisado, muito bem resguardado no aspecto de protocolos de biossegurança para garantir que isso ocorra sem prejuízo da saúde de todos os envolvidos. E isso vai implicar também uma alteração de postura nas campanhas, nas propagandas mais adiante. Eu não tenho dúvida que essas convenções partidárias que vão acontecer a partir do dia 31 de agosto, provavelmente os partidos vão se utilizar do instrumento virtual, como estamos fazendo nesse bate-papo agora, além do que durante as eleições, também a própria campanha vai exigir naturalmente um distanciamento. Não vai ser possível que os candidatos promovam aglomerações de pessoas para fins de levar adiante as eleições. O senhor fala, é um ano muito atípico, né? Porque a gente vai estar lidando com eleições, vamos estar lidando também com vidas, com proteção, com cuidado, né? Isso não dá para imaginar, viu, doutor Francisco, doutor Jorge, como vai ser, qual que vai ser os meios, a estratégia a ser usada nos dias das eleições, né? Diante das aglomerações, diante de distribuição de panfletos, que hoje a gente reza e prega que nem em porta de igreja você não pode estar distribuindo ali a ordem das atividades. Então, é uma coisa a se pensar. Mas vamos deixar isso para daqui mais uns dias, porque tem muita coisa dentro disso. Não sei se eu posso lhe fazer uma pergunta, doutor Jorge ou doutor Francisco. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Doutor Jorge, na sua opinião, é viável as eleições deste ano de 2020, na sua opinião, diante da pandemia? Olha, Claudinei, a não ser que haja, na minha opinião, a não ser que haja uma mudança significativa no cenário em que nós nos encontramos hoje, em que a gente constata, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, que os leitos estão quase que estourando a capacidade de acomodação de pessoas adoentadas. Hoje, por exemplo, eu não faria a eleição. Se o cenário que nós agora vivenciamos se estender até o dia 15 de novembro de 2020, eu, particularmente, não autorizaria a eleição com o quadro que nós agora vivenciamos. Mas é preciso acreditar que isso vai melhorar até o dia 15 de novembro. Hoje, por exemplo, eu não me arriscaria a sair da minha casa para ir fazer o meu voto. E até mesmo para acompanhar os trabalhos da eleição,
no atual cenário que nós vivenciamos. Espero que doravante, a partir de outubro, meados de outubro para frente, essa questão esteja melhor. E pedimos para que a gente já vê uma certa mobilização de candidatos e de pessoas que já ocupam cargos públicos, a gente vê uma certa mobilização, uma certa movimentação no sentido já de granjear votos. E a gente pede para que essas pessoas que já se mobilizam nesse sentido sejam o mais respeitosas possíveis com a saúde do eleitor. Se for para travar algum contato, que o faça pelos meios virtuais, como nós estamos fazendo aqui hoje. O contato tete a tete, mano a mano, eu, sinceramente, não recomendo. E penso que se fosse para fazer uma eleição no atual estágio que nós estamos da pandemia, hoje não seria viável de se fazer. Não sei qual a opinião do Francisco, mas do que nós estamos vivendo, principalmente no Mato Grosso do Sul, eu não considero viável. Até porque, doutor Francisco, nós, no município de Costa Rica, vamos trabalhar numa campanha onde... Olha a preocupação aí. Voto é digital. Sua posição. Sim, eu quero só fazer o Dr. Jorge comentou que algumas pessoas já estariam até nessa início de conversa, né, para se expor e se colocar à disposição. É só importante pontuar que, nesse momento, ainda não estamos na época de propaganda, que qualquer contato nesse sentido deve ser apenas de se expor e de se colocar à disposição, né? Ninguém ainda não existe candidato, só pré-candidatos, e esses pré-candidatos podem expor as suas ideias, podem expor os seus projetos, mas em hipótese nenhuma praticar atos de campanha, atos de propaganda. Ainda não é o momento, e acredito também que quando isso se tornar possível, a partir do dia 27 de setembro, que a campanha esse ano, a propaganda eleitoral, vai ser diferente, não vai ser do mesmo jeito que foi nos anos anteriores. O meio virtual, as mídias sociais vão se fazer presente e muito na divulgação das candidaturas a partir do dia 27 de setembro. Agora, eu acredito que nesse momento é muito complexo a gente falar sobre se faria ou não as eleições, porque realmente nós estamos no pior momento, ou atingindo o pior momento. Estamos nos encaminhando para o momento mais crítico da pandemia. Há estudos que demonstram que Mato Grosso do Sul, agora no mês de agosto e setembro, é que vai passar pelo período crítico, que é quando começa a ter o esgotamento dos recursos de saúde. A eleição, sendo postergada para novembro, já foi um primeiro passo de assegurar que esse ano a eleição possa ocorrer. E eu acredito que ela vai ser realizada com segurança, porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral estão trabalhando diuturnamente com os órgãos especializados em biossegurança, e é claro que não se vai promover um evento dessa natureza, dessa magnitude, que gera movimentação de pessoas, se isso ocasionar um avanço na pandemia ou ocasionar um risco efetivo à saúde da população. Eu acredito que os representantes nossos no Legislativo, no Executivo e no Judiciário Eleitoral tomarão providências imprescindíveis para que a eleição ocorra com tranquilidade. Do contrário, outro caminho deverá ser tomado. Eu não imagino que a eleição, sendo mantida, que eu acredito que será, ela ocorra com prejuízo à segurança da população. É o que esperamos, né? Que seja uma eleição com segurança e tudo. Mas mudando um pouquinho de foco. Condutas, doutor Jorge, vedadas nos agentes públicos, poder de polícia e pré-campanha. O que o senhor poderia falar sobre isso para a gente? Pois não, Claudinei. Nós atravessamos um ano, além de atípico, é um ano que tem que o administrador público, o gestor público, ele tem que redobrar os seus cuidados na condução da coisa pública. Então, nesse ano que se inicia, desde o dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro, o gestor da coisa pública ele tem que tomar muito cuidado com o que diz respeito à administração. Isso já foi fruto de uma conversa que eu tive com o próprio prefeito municipal, o Valdeli, a respeito de algumas condutas que lhes são vedadas, inclusive já encaminhei até uma recomendação nesse sentido.
E os próprios, não só o chefe do executivo, mas os dirigentes de autarquia, o chefe do poder legislativo, os vereadores, algumas condutas esse ano devem ser evitadas. 3 meses, por exemplo, 3 meses antes das eleições, a contar agora do dia 15 de agosto até o dia 15 de novembro, a propaganda institucional está proibida. O que seria a propaganda institucional? É a veiculação dos atos de governo, é a propagação do que vem sendo feito pela administração pública. Esse bate-papo que o Valdeli tem aos sábados com a população, ou os atos de propaganda das obras que vêm sendo feitas, e o próprio programa que é feito pelo Legislativo em Ação. Eles até encaminharam um requerimento para nós da Justiça Eleitoral, o doutor Francisco e a mim, solicitando informações a respeito disso, e nós já colocamos que a partir do dia 15 de agosto deste ano de 2020, essa é uma conduta vedada. A propaganda institucional tem que cessar a partir desse momento. Então, sábado, se eu não me engano, dia 15 de agosto, já começa o período de vedação de propaganda institucional. Existe uma série de outras vedações que estão no artigo 73 da Lei das Eleições, mas que não vai caber para que a gente comente aqui nesse curto período que nós temos para nosso encontro aqui. Mas essa da publicidade institucional é uma delas. O poder de polícia, que foi colocado aí, que você perguntou, ele é exercido, no mais das vezes, pelo juiz eleitoral quando ele se depara com uma propaganda irregular. Ele tem o poder de determinar a retirada ou fazer cessar uma determinada propaganda que se revele irregular, ou de ofício, ou mediante provocação do Ministério Público ou de algum eleitor. E o Ministério Público tem a iniciativa de tomar as providências no que diz respeito à sanção administrativa ou sanção eleitoral e até criminal da pessoa que, por exemplo, se valer de uma propaganda ilícita ou irregular. Não sei se o doutor quer fazer alguma consideração sobre o poder de polícia. Essa questão, doutor Jorge, do poder público, né? Ela já cabe multas também, essas multas pesadas de 5 a 25 mil reais? Exato. Só que essas multas, elas não são aplicadas sem o devido processo legal. O Ministério Público entra com as representações por propaganda irregular, a pessoa supostamente autora dessa propaganda irregular vai ter o direito de defesa e, ao final, a Justiça Eleitoral é que vai entender se aplica ou não a sanção de multa de 5 a 25 mil reais. Mas ela não é aplicada sem o antecedente devido ao processo legal. Correto. Então, Francisco? Vou fazer aqui uma pontuação que eu reputo necessária. O ano eleitoral, que começa no dia 1º de janeiro, ele é um ano diferente. Esse ano temos a pandemia, mas esquecendo a pandemia, todo ano eleitoral, ele é um ano que ele tem vários regramentos que se aplicam aos partidos, que se aplicam aos agentes públicos em atuação e, posteriormente, aos candidatos, quando eles já forem escolhidos em convenção partidária e iniciarem propriamente a propaganda eleitoral e o seu objetivo de convencer a população que merecem o voto. Então, no ano eleitoral, várias condutas são vedadas aos agentes públicos, são inúmeras essas vedações, justamente para garantir a isonomia, que falamos lá no começo, a ideia de igualdade de oportunidades. Nós não podemos permitir que quem já está no exercício do poder possa abusar deste exercício e se favorecer com a máquina pública, com a administração pública, para perpetuar-se no poder ou fazer com que aqueles candidatos que são mais próximos obtenham vantagem. São várias vedações, e essas vedações, se não respeitadas, algumas desde o dia 1º de janeiro, outras 3 meses antes da eleição, se não respeitadas, geram muito mais do que uma multa. Podem acarretar na cassação do registro, na cassação do diploma, podem ensejar atos de improbidade administrativa e até mesmo crime, a depender da vedação que for desrespeitada. Nós temos um exemplo que é muito emblemático, que sempre costuma acontecer no período de eleições, que é a ideia de distribuição de bens ou de benesses pelo administrador público para pessoas carentes. Normalmente acontece distribuição, vamos dizer, de bens, de cestas básicas que não estavam previstas aí no ano anterior como sendo um projeto, como sendo
um ato de gestão já previamente autorizado. Se isso acontecer e tiver essa conotação eleitoral, é uma conduta vedada que gera todas essas complicações e punições que eu comentei anteriormente. Uma exceção dessa conduta vedada de distribuição de bens públicos é justamente uma situação de calamidade pública. Estamos atravessando. E é o que nós estamos atravessando. Então, diante da situação de calamidade pública, nós não podemos imaginar que o administrador não vá atender a sua população. Tem esse dever. Inclusive, valores foram repassados pelo governo federal para que os municípios possam atender a população carente que ficou em dificuldade em virtude da pandemia. Agora, como controlar, como evitar que essa situação gere um benefício eleitoral ali na frente para o gestor ou para aqueles que já ocupam um cargo público? Aí vem uma situação muito importante, que é o controle efetivo que o Ministério Público já vem fazendo e que essa distribuição de bens seja feita de uma forma objetiva, que existam critérios e que não haja uma associação nessa conduta de uma propaganda eleitoral. Em alguns casos que a gente estuda, que a gente acompanha acontecendo em outras cidades, outros estados, nós tivemos exemplos na região Nordeste de vereadores entregando cestas básicas em período pré-eleitoral e junto com a cesta básica uma foto do vereador com um dizer, com alguma frase que já o vincula às eleições que vem pela frente. Isso é uma conduta vedada, não pode, é uma antecipação de campanha e isso gera vários efeitos, caso aconteça aqui na nossa cidade. Mas o Ministério Público está atento a isso, a Justiça Eleitoral dentro das suas atribuições também, e as vedações elas devem ser observadas. Os agentes públicos têm experiência já no âmbito eleitoral e conhecem essas vedações, então nós esperamos que elas sejam sempre observadas com rigor. Muito bem. Doutor Jorge, esse ano de pandemia fica mais complicado ao poder público e judiciário para acompanhar essas eleições? Olha, Claudinei, nós temos os nossos canais de comunicação sempre abertos e franqueados à população. Então, não diferente do que já vem sendo feito desde o dia 22 de março deste ano, nós temos os nossos sites para recepção de denúncias, no site do Ministério Público, a ouvidoria, e também, ao final, eu gostaria de conversar um pouco contigo sobre esse sistema Pardal, que ele vai ser sobremaneira útil quando começar o período de propaganda eleitoral, que eu gostaria de comentar um pouquinho, e também temos acompanhado por meio das denúncias que nos chegam pelo meio virtual, cibernético aí. É um complicador? É mais difícil, mas a gente não deixa de estar atento às denúncias que nos chegam. Muito bem. Eu não sei se o doutor Francisco gostaria de falar sobre propaganda agora institucional, partidária, intrapartidária, eleitoral, ou se deixamos para a próxima, doutor Francisco. Vou fazer só um breve comentário, para a gente não entrar hoje, pelo menos nessa conversa, na parte de propaganda eleitoral. Sim. Porque é um tema mais extenso, a propaganda eleitoral ela ocorre em diversos aspectos, então acredito que a gente pode conversar com mais profundidade em uma outra oportunidade. No entanto, a propaganda institucional, que é a propaganda do poder legislativo, do poder executivo, das instituições que representam esses poderes, o Dr. Jorge já fez o comentário de que 3 meses antes das eleições elas são vedadas e isso vai ser observado com atenção. Eu faço apenas aqui um panorama para deixar os nossos espectadores atentos a isso, que neste momento nós estamos na chamada período de pré-campanha. Nós não estamos ainda no período de campanha eleitoral, mas já se começa nesse momento as articulações políticas, a organização dos partidos para justamente o período eleitoral que vem à frente. Então, nesse momento, é autorizado que os pré-candidatos, ou seja, aquelas pessoas que querem se colocar como candidato, se colocar à disposição do voto popular, façam a chamada propaganda intrapartidária. É uma propaganda direcionada aos correligionários, para convencer
os seus companheiros de partido que A ou B deve ser escolhido como candidato em convenção partidária. Essa propaganda intrapartidária ela pode ocorrer no período de 15 dias que antecedem a convenção partidária. Não obstante, numa cidade como Costa Rica, que tem um colégio eleitoral pequeno, em que as pessoas mais ou menos já se conhecem, sabem quais são as suas vinculações políticas, é natural que mesmo antes da convenção partidária já existam os pré-candidatos que se sabe que serão escolhidos ali naquela convenção partidária. Estes pré-candidatos podem se colocar a população na condição de pré-candidato, podem expor o seu interesse em participar das eleições, podem falar a respeito dos seus projetos, das suas opiniões sobre os diversos assuntos. Agora, como nós comentamos desde o início, não podem ainda solicitar o voto, não podem ir à rua ou às redes sociais ou às mídias disponíveis e começar a solicitar o voto dos eleitores. Isso ainda não é permitido, isso é um ato de propaganda eleitoral que só será possível a partir do dia 27 de setembro. Então, nesse momento de pré-campanha, é um momento de ter um pouco de paciência, um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, coerência, para que esses pré-candidatos não venham a manchar a sua trajetória ali na frente. Qualquer ato equivocado nesse momento, que represente uma propaganda antecipada, ou então um abuso de poder político, econômico dos meios de comunicação, pode ali na frente, passo seguinte, gerar um complicador para a sua candidatura. Então é um momento de ter um pouco de paciência, de começar aos poucos colocar a sua visão a respeito dos assuntos do cotidiano, porém sem fazer pedido explícito de voto, sem lançar um bordão, sem lançar uma frase de efeito que depois vai ser utilizada na campanha, sem utilizar um símbolo que indique uma candidatura. Na experiência prática da atividade de juiz eleitoral, eu já me deparei, por exemplo, com situações em que uma frase passou a ser utilizada como um logo em diversos carros, um adesivo em diversos carros, e esse adesivo ele era uma frase que contemplava o nome de uma pessoa que já se sabia pré-candidato. Isso deixava muito claro que era uma propaganda antecipada, gerou condenação, essa condenação foi mantida inclusive pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então, situações que visam disfarçar um pedido de voto também não são admitidas nesse momento. Tá? Então, o que eu quero colocar é isso. No período de pré-campanha, é necessário ter tranquilidade, ter paciência e ter a certeza de que está já sendo objeto de fiscalização pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário e, principalmente, pelos demais participantes do processo eleitoral. Não há dúvida de que a atuação fiscalizadora do Ministério Público e do Poder Judiciário é importante, mas há uma fiscalização por aqueles rivais políticos, pelos adversários políticos. Esses estão atentos e vão apontar cada conduta equivocada do seu opositor, não tenha dúvida quanto a isso. Ok, Claudinei, só para aproveitar então essa deixa do Dr. Francisco, no que diz respeito à fiscalização efetiva, como bem dito pelo Meritíssimo, nós exercemos sim a fiscalização, mas nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a exemplo da polícia. E por conta disso, o TSE, todos os anos, de 2016 para cá, salvo engano, ele já disponibiliza um aplicativo no celular que se chama Pardal, e também no computador, que ele pode ser baixado e utilizado não só pelos candidatos, mas sobremaneira, principalmente pelo eleitor. Se o eleitor ou o candidato se deparar com uma situação de propaganda que ele repute ilegal ou irregular, ele pode se valer da câmera do seu celular, tirar uma foto por intermédio desse aplicativo e encaminhar para nós do Ministério Público. Nós avaliaremos se é o caso de se tratar de uma propaganda ilegal, irregular ou legal. E na hipótese de constatar a ilegalidade ou a irregularidade dessa propaganda, tomar as medidas judiciais cabíveis. Então, eu gostaria apenas de deixar claro que esse aplicativo já está disponível para baixar no sistema Android e no sistema do iOS, e também nos computadores também para ser abaixado e utilizado. A pessoa se cadastra, faz a denúncia e encaminha para nós do Ministério Público para verificar a regularidade ou irregularidade dessa propaganda eleitoral, inclusive nesse período de pré-campanha que nós estamos.
Mas vai ficar muito bom, então, de trabalhar. O sistema Pardal vai ajudar muito, mas muito mesmo. Exato. Com certeza. Doutor Jorge, doutor Francisco, nós temos esses termos próximos aqui, mas eu gostaria de já, antemão, convidá-los para a gente fazer um bate-papo exclusivo aí sobre as propagandas eleitorais na imprensa, no rádio, na internet, veículos, bens, para a gente trazer detalhadamente o que se pode e o que não pode. Gostaria que o doutor Francisco aí tivesse aí as suas considerações finais e a gente já vai terminando essa vídeo por hoje. Ok, eu agradeço novamente, Claudinei, pelo espaço, pelo convite para participar dessa conversa. É sempre um prazer poder dialogar contigo, com o Dr. Jorge e trazer informação à população. Um tema de extrema importância que vai afetar a vida de todo mundo agora no segundo semestre do ano de 2020. E eu fico à disposição para que nós possamos conversar novamente, mais especificamente sobre a propaganda eleitoral. Eu quero também registrar que a Justiça Eleitoral, nesse momento ainda, continua com a suspensão do atendimento presencial a toda a população por conta da situação de pandemia. Ontem mesmo houve uma alteração de prazo do retorno ao atendimento presencial para o dia 23 de agosto. A situação vem sendo analisada a cada momento e o retorno à atividade presencial será no momento em que for possível a segurança de todos. Nosso trabalho esse ano vai ser mais acentuado do que nas eleições anteriores, porque além do controle e da fiscalização da legitimidade de todo o processo eleitoral, nós teremos também que controlar e assegurar condições para que os candidatos e para que a população, todos possam exercer os seus direitos, exercer as suas pretensões em ambiente sanitário seguro. Esse é uma responsabilidade muito grande que vai competir ao Poder Judiciário Eleitoral, à Justiça Eleitoral, mas que eu acredito e que teremos aí a compreensão e o apoio de todos aqueles que participarem do pleito. Partidos, candidatos, pré-candidatos agora, responsáveis por atuar nesse contexto eleitoral, eu tenho certeza que terão também a responsabilidade necessária de respeitar o momento de pandemia e de exercer as suas atividades pelo mecanismo mais seguro a toda a população. Então, eu agradeço novamente, fico à disposição. Um grande abraço a todos. Jorge. Oi, Claudinei. Eu também quero agradecer a oportunidade de poder entabular esse bate-papo com a população de Costa Rica, com você, com o Dr. Francisco, e dizer que eu estou à disposição para um novo encontro, para que a gente trate mais especificamente sobre propaganda eleitoral nas próximas semanas, né? E muito embora ela comece no dia 27 de setembro, nas próximas semanas a gente já pode também conversar um pouco mais sobre isso. E agradecer a KF Interativa por mais essa oportunidade do Ministério Público poder se manifestar para a população de Costa Rica. É isso. Obrigado, senhores. O programa, então, Tema Livre, nessa videoconferência vai ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Até a próxima.